Como é que estamos? Iniciando aí mais um estudo, né, do nosso livro Mereça Ser Feliz. Hoje é um pouquinho diferente, estamos antecipando o horário. Logo mais estaremos disponibilizando o vídeo no Facebook, devido à necessidade de termos um tempo maior hoje para atendimentos na nossa casa espírita. Então, decidimos antecipar uns minutos a nosso estudo referente ao livro Mereça Ser Feliz. É fundamental, né, sempre que todos puderem estar indo até o canal no Facebook para assistir, né, e estudar os estudos anteriores. Nós estamos já no capítulo 20, então já tem, além da introdução, 19 capítulos estudados, alguns deles mais de um estudo, né, pela profundidade necessária da análise. Então, lá no canal, na Associação Espírita Caritas, no YouTube, tem todas as palestras, todos os estudos. Dentro do orgulho que estamos estudando, estamos a questão do temperamento epidêmico, que começamos a semana passada, que nos fala desse azedume, né, dessa revolta muda e impulsiva, nas palavras do autor espiritual, nesse mundo de vibrações onde os nossos campos vibratórios acabam azedando, né? Tem uma que ele usa bastante interessante, esse azedume, é como se nós azedássemos algo e aí fica intragável, né? A gente acaba tendo uma insatisfação crônica relacionada a esse azedume, a essa revolta muda impulsiva. E nós já estudamos bastante isso, acaba gerando em nós como que um mecanismo automático de reação a tudo que nos envolve. Então, pequenas contrariedades que ele fala aqui, que são as bagatelas da vida, que normalmente não deveriam nos atingir, sob nenhuma hipótese, nós que somos seres filhos de Deus, autônomos, protagonistas da existência, não deveríamos nos sentir atingidos na nossa satisfação, na nossa capacidade emocional por essas bagatelas da vida. E não é o que acontece. Por essa fragilidade desenvolvida ou estabelecida nos nossos campos vibratórios, por já termos esse azedume já instalado, essas bagatelas da vida, contrariedades, situações que vão ocorrendo no dia a dia, acabam nos atingindo de uma forma mais impactante, mais profunda. E aí nós acabamos reagindo dentro de um padrão de não aceitação, de revolta. Aqui fala revolta muda e impulsiva. Ela já está instalada. É como se nós acendêssemos um interruptor. Ele sempre vai acender, vai ter aquela resposta já automatizada como um hábito na nossa existência. Isso precisa ser mudado, né? Ele fala que essa espécie ela pode ser caracterizada como uma neurose original, ou seja, um desajuste entre as escolhas pré-reencarnatórias e a sua realidade na Terra. O desconforto e a inaceitação geram uma insatisfação seguida de alterações no estado de humor, tipificando-se em múltiplos processos morais, psíquicos e emocionais. Então, é algo que já está instalado, original. A gente precisa entender esse mecanismo dentro da gente para que a gente possa neutralizá-lo, né, e modificá-lo. Se eu não consigo identificar que isso acontece comigo, eu não tenho como agir, né? É uma coisa desconhecida. É como nem imaginar que você tem algo no armário. Você não vai procurar. A hora que você precisa, você acha que não tem. Depois você pode acabar lembrando, nossa, eu tinha isso lá, quanto tempo que eu não vi. Então é muito importante a gente fazer sempre essa análise interior, verificar se nós não estamos com essa questão já instalada no nosso temperamento, né? Ele fala que é um temperamento epidêmico. Por que epidêmico? Porque grande parte das pessoas estão com essa questão do azedume, da insatisfação crônica, prontos para reagir à menor contrariedade. Então, se é um temperamento epidêmico, vale a pena verificar se nós não estamos inseridos, né, dentro desse grupo de pessoas com essa revolta muda e impulsiva,
com essa neurose original. É um fenômeno muito sutil da vida mental e emocional, porque enreda o doente no sofrimento sem que se lhe possa entender de imediato as razões causais profundas que estão nos estados interiores do desagrado e inconformação com as provas da existência. Então, por isso que é difícil, às vezes, identificar, porque é sutil. Estamos tão habituados com isso que a gente não percebe mais, é automático. É isso que é importante nós entendermos. Estão instaladas em nossas situações mais profundas. Então, é um estado interior de desagrado e inconformação permanentes com as provas da existência. Então, qualquer situação que me desafia, ao invés de eu ter uma reação positiva, de enfrentar a situação, enfrentar o desafio como de fato deve ser feito, eu encaro aquilo como uma contrariedade. Aí eu não aceito, eu acho ruim, eu acho que não mereço, me faço de vítima. Entro aí num processo de azedume mesmo, de azedar as coisas, e isso não é bom para ninguém. Algumas de suas facetas são autopiedade, irritação, tendência agressiva, revide, aspereza, amargura, rigidez de caráter, depressões, aversões a locais, assuntos e pessoas, pessimismo, antipatia, perfeccionismo, deficitária autoestima, bloqueio do afeto, revolta e até ódio. Fatores esses que levam a extremas pressões psíquicas decorrentes de faixas mentais de ansiedade e preocupação, confirmando um caso de autoobsessão em muitas ocasiões, seguidas de influenciações de outras mentes desencarnadas. Então aí eu acabo sendo vítima, inclusive, dessas influências exteriores. Percebo que a lista, né, das facetas de apresentação desse azedume é bastante extensa. Então, grande parte de nós está ou se enquadraria em uma ou outra dessas facetas. Vamos relembrar aqui. Autopiedade, irritação, tendência agressiva, tendência a revidar, aspereza, amargura, rigidez de caráter, desânimos ou depressões, pessimismo, antipatia, uma baixa autoestima, bloqueio do afeto, revolta. Então, vejam que são situações que nós percebemos em nós e nos outros de uma forma bastante frequente. Então, vale a pena nós olharmos para isso com um pouquinho mais de seriedade e profundidade para evitarmos mantermos-nos nesse quadro extremamente deficitário, emocionalmente falando. Nós temos que estar satisfeitos com a vida, nós temos que estar felizes, e não é porque a vida nos apresenta essas bagatelas, essas contrariedades, que nós vamos nos situar numa revolta ou numa autopiedade, numa irritação, num mau humor, que passam a ser frequentes se eu não mudar o padrão vibratório. Apresenta-se como situação comum nos dias atuais, em que a ilusão insufla a mentira e convence os incautos a escravizarem-se a modismos e estereótipos sociais de consumismo sob a égide do materialismo. Então, convencionou-se aí que há um padrão de felicidade, questões relacionadas ao consumismo, materialismo, padrões de beleza. Então, tudo isso são situações colocadas de forma externa e que não vão ser, evidentemente, verdadeiros, ou não representam a verdade de si mesmo. Cada um é único e traz dentro de si o seu padrão, a sua qualidade, o seu valor já estabelecido, independentemente de qualquer coisa externa. Então, muitos se deixam iludir por essas concepções e padrões exteriores e acabam percebendo que não correspondem a estas expectativas da sociedade, a esses padrões colocados, acabam ficando revoltados com o próprio corpo. Abatem-se sob o sentimento do azedume, em síndrome de inveja, ante as infelizes comparações com aqueles que desfilam nas bajuladas passarelas públicas da elegância e da beleza. Nada mais óbvio do que isso, não tem nada a ver. Nós não podemos mais estar reféns dessas ilusões. Isso não nos traz felicidade e isso não quer dizer que vai representar em algum momento aquilo que somos. Eu tenho que entender a qualidade e valor do meu profundo e me estabelecer no mundo como eu sou. Eu sou o meu padrão de beleza, o meu padrão de habilidade. Nós somos soberanos, nós somos autênticos, verdadeiros, completos.
Não necessitamos de mais nada que não seja os recursos que temos em nós mesmos. Então, às vezes, inconformados com a condição social, permitem-se a aspereza ante perdas e insucessos ou os atraem quando enleiam-se por raciocínios que lhes fazem sentir injustiçados e sem sorte. Então, nós precisamos, mais do que nunca, trazer essas situações presentes na nossa vida para que a gente possa vencer esse azedume epidêmico. Entender que esse nosso organismo ele é muito sutil, ele é energético. Isso já está provado, nós estudamos muito dentro da ciência espírita como que esse complexo, distribuído através da nossa mente, do nosso bem-estar, acabam, às vezes, interferindo nesse campo energético e nos trazendo até essas somatizações infelizes, onde ficamos até doentes. Basta que agora sintamos o que tem acontecido com a pandemia, quando muitos ainda estão muito refém deste processo de isolamento, dessa insegurança com relação ao vírus, à doença, a esse medo, em alguns até um certo pânico, e isso tudo vai somando-se na nossa existência e interferindo no nosso campo vibratório energético. E aí nós podemos, inclusive, somatizar doenças dentro de uma saúde mental complicada ou debilitada, um desequilíbrio. Então é importante a gente ter essa fortaleza íntima e nos estabelecer soberanos com toda a força da alma, com todas as profundezas da alma, para vencer qualquer situação que nos apresente ou que nos seja apresentado pela vida. Porque tem muitas coisas que a vida vai apresentar para nós. Por exemplo, há um ano atrás, um pouco mais de um ano, quem poderia imaginar que nós seríamos visitados por essa pandemia? A pandemia se estabeleceu para todos? Para todos. No planeta inteiro? No planeta inteiro. Isso é uma consequência daquilo que sempre fizemos. É uma reação natural da própria natureza. Vírus sempre existiram, sempre vão existir. São a própria vida, o início da vida. Então, o problema não é o vírus em si. O problema é como nós, organismos afetados, reagimos a esse vírus. Tanto é que está aí, depois de um ano, mais do que provado, que as pessoas reagem ao vírus de forma diferente. De forma muito diferente. Muitos não foram infectados. Tem uma resistência maior à infecção, talvez uma imunidade muito superior, não sei. Outros são infectados e sequer apresentam sintomas, são os chamados assintomáticos. Outros apresentam sintomas leves e outros, infelizmente, têm um agravamento da doença. O que é que caracteriza essa diferenciação? Como sempre aconteceu antes, com os outros vírus, com as outras síndromes respiratórias, com a gripe espanhola, mais muitos anos atrás, com a H1N1, com outras doenças das mais variadas. A relação, inclusive, com outros vícios, com o álcool ou outras situações em que alguns se debilitam a tal ponto de que a bebida toma conta, que aí acaba sendo uma doença, os alcoólatras. Outros estabelecem uma reação diferente, onde conseguem controlar isso de uma forma autônoma. Isso em tudo na vida. Então, a vida vai nos trazer de quando em quando nos trouxe também agora, situações desafiadoras. Cabe a cada um de nós nos estabelecer para reagirmos a isso com segurança, com força, com coragem, com prudência, sempre com inteligência, para que essas provas que a vida nos coloca não nos atinjam de uma forma exagerada, que eu não sucumba emocionalmente, espiritualmente e mentalmente a essas situações que se apresentam. Ele coloca aqui, provas surpresas são ou podem ser outra fonte frequente desses desequilíbrios. Quando a criatura é colhida por fatos inesperados e periódicos, aferindo a sua resistência e inteligência intrapessoal para conduzir as emoções às melhores possibilidades no encontro das soluções perante as reveses, perante os desafios. Exatamente o que nós falávamos. Então, cumpre a essa inteligência, é o que a gente sempre fala dentro da ciência espírita, que se antecipa com relação a essas doenças mentais, ou aos quadros que envolvem a saúde mental,
que é preciso avançar um pouco além das aparências da própria mente para encontrar esse ser espiritual debilitado, aonde por um motivo ou outro ele se encontra mais frágil emocionalmente e a gente precisa auxiliar e nos auxiliar a termos essa fortaleza íntima estabelecida para enfrentar essas provas surpresas da existência com a maturidade espiritual necessária, para não sermos de novo reforçando reféns das situações exteriores, mas por estarmos soberanamente instituídos internamente, com toda a nossa força. Não bastasse a sanha felicitadora para quem o cultiva, o azedume pode ser contagioso. É uma epidemia odierna crescente que surge em grupos através de uma sinergia e de uma simbiose indutora. Né? Então vejam que interessante aqui, ele coloca mais uma vez o termo da simbiose. O clima quase generalizado de descontentamento dilata a ação, estabelecendo psicosferas acres, com teores energéticos que dispõem a variados distúrbios físicos, dolorosa pressão mental e estranhos sentimentos na convivência. Tais climas são predisponentes à perpetuação do contágio, um temperamento epidêmico. A gente sabe disso, né? Alegria contagia. Né? Aquela pessoa alegre, se você vai num lugar e tem muitas pessoas alegres, com astral alto, você acaba se contagiando. Se entra num local que está tudo deprê, a gente fala assim, né? Onde as pessoas estão reclamando, onde existe muita insatisfação, você acaba se contagiando. Né? Essas energias instaladas em determinados ambientes, elas como que, né, impregnam o nosso campo áurico, o nosso campo energético, e a gente vai sofrendo essa simbiose indutora. Né? É como respirar um ar insalubre. Você entra dentro de uma sala com fumaça de cigarro, por exemplo, para quem não pode com isso, e é até alérgico, eu, por exemplo, não vou poder ficar aí muito tempo. Né? Vou entrar, ficar alguns segundos, talvez minutos, para chegar um momento que já não consigo mais permanecer nesse ambiente, porque ele está irrespirável, ele está insalubre. A fumaça do cigarro ou qualquer outra fumaça, a gente percebe no físico, ela é perceptível. Mas essa fumaça espiritual, proveniente das mentes, né, enfermiças e dos sentimentos equivocados das pessoas em determinado ambiente, que vão, né, colocando na atmosfera psíquica, vão jogando sentimentos e pensamentos negativos de azedume, inconformação, pessimismo, tristeza, desânimo, depressão, isso não é perceptível no físico, mas teu organismo espiritual percebe. Você entrou dentro desse ambiente e você vai ser impregnado por ele. E se você não tiver essa fortaleza íntima, você acaba se contagiando. É quando a gente vê em algumas situações ou grupos, está todo mundo reclamando, todo mundo negativo, todo mundo pessimista. Você fala, gente, o que é isso? Vamos lá, né? Vamos levantar. Precisa aparecer alguém que de repente dá aí mexa com os brios das pessoas para que elas se levantem e para que elas percebam que não é o caminho adequado, o caminho do desânimo, do pessimismo, da inconformação, da desistência. Né? Então percebam que esses ambientes impregnados, eles podem estar em todos os lugares. A nossa atmosfera psíquica do planeta, frente ao avanço da pandemia, se desestabilizou de certa forma. Tanto é que em vários grupos, aí, não só dentro dos grupos espíritas, onde são convocados as entidades espirituais para a prece, para o ânimo, mas em muitos outros grupos a gente percebe que há uma convocação geral para que a humanidade possa orar, né, com confiança e com fé, para tornar os ambientes mais salutares, mais salubres, para que a gente possa emanar para o planeta, para a Mangaia, as nossas energias profundas, mais verdadeiras, mais otimistas, com mais fé, que a gente possa interpor-se com essa egrégora de desânimo, né, contagiando positivamente os ambientes onde nós nos encontramos, onde nós nos manifestamos, onde a gente acaba frequentando aí durante a semana, durante os dias. Então é muito importante que nós estejamos dentro dessa vigilância, atentos, como se fôssemos sentinelas, guardiães, né, para não nos abater, por um lado, e para contagiar positivamente as outras pessoas. Para que não desanimemos, para que nós não venhamos a sucumbir frente às provas da vida, que são naturais, sempre existiram e sempre vão existir. Né? Não é agora que a gente vai se abater. Então é muito importante para que esse temperamento epidêmico não nos colha desprevenidos. Que nós não entremos nesse discurso derrotista, nesse medo exagerado,
Que a gente, claro, tome sempre as prudências e as previdências necessárias, isso faz parte da vida e até um respeito aos outros, né? Usando aí todos os protocolos, máscara, etc., mas que a gente não venha sucumbir emocionalmente. O nosso interior psíquico-emocional, ele é inviolável. O vírus não vai abater o nosso espírito, o vírus não vai atingir a nossa essência. Tanto é que a gente pode morrer de Covid, o nosso organismo físico sucumbe, mas o nosso espírito permanece. Já temos aí mensagens, né, de pessoas que desencarnaram vítimas da Covid e já vieram dar o seu testemunho. Já nos trouxeram mensagens de como foi o processo, mostrando que nada é o acaso, que esses desencarnes, em muitos casos, eles foram benéficos. Né? Tem um relato, né, de um determinado espírito que trouxe a sua mensagem agora recentemente, em que estaria previsto uma morte com câncer na bexiga, por exemplo. Né? Seria muito mais doloroso, muito mais traumático. Ela cumpriu com o seu período na Terra e pôde morrer de uma morte muito mais tranquila, muito mais natural, por merecimento e por misericórdia divina. Nós estamos dentro da doutrina espírita cansados até, vamos dizer assim, né, no bom sentido, de ouvir essas histórias. Para quem já leu Céu e Inferno, ou para quem não leu que leia Céu e Inferno, já naquela época, né, de muitos anos, há mais de 150 anos atrás, Kardec, através da psicografia de vários espíritos, já colocou ali no Céu e Inferno vários desencarnes, espíritos felizes, infelizes, espíritos que foram reis e espíritos que foram mendigos, e que deram os seus testemunhos de como foi a vida e como foi o desencarne e como foi a recepção no plano espiritual após a passagem na Terra. Estão lá para ler vários, né, das mais variadas qualidades e tipos de desencarnes, né? Felizes, infelizes, dolorosos, não dolorosos, tranquilos, não tranquilos, dependendo da vida e da história reencarnatória do espírito. Então, vamos morrer de toda forma, né? Com um vírus da Covid ou não. Morreremos em breve ou não tão brevemente. O importante é nós entendermos que nada deveria afetar o nosso espírito. O nosso campo emocional e mental ele é inviolável. Nós é que temos o poder, né, de interiormente nos abater. Então, se o medo sobrepõe a nossa força interior, e se esses azedumes contagiosos vão nos envolvendo, se nós não estivermos atentos, né, com vigilância e oração, nós nos podemos abater, o que não é bom para ninguém. Estar atento a estas questões para que a gente possa nos estabelecer na fronteira da vida, onde o meu espírito se manifesta através do ego encarnado, com toda a força e com toda a coragem, protegendo o nosso organismo físico com inteligência, mas mantendo interiormente essa extraordinária força, porque teu espírito não morre. Você não vai morrer de nada. Então não se abata interiormente. E isso é, evidentemente, uma situação do livre-arbítrio. Deus, na sua infinita misericórdia e inteligência, confere essa liberdade ao espírito. Ele vai se estabelecer. Nós não podemos ficar refém de fora de uma varinha mágica, vem lá um Deus, um Jesus, um santo, e com uma varinha mágica bate na nossa cabeça e fala, agora você é um todo-poderoso, agora você é como eu, agora você é um santo. Não. Isso é uma construção interior, uma conquista íntima. Deus nos dá as oportunidades. Está aí mais uma oportunidade agora única na vida dos encarnados, que é poder ser testemunha de uma transição planetária, ser testemunha de uma pandemia global. Isso é para poucos. Se nós estamos sendo convidados no momento presente a manifestar a nossa essência num cenário dessa natureza, com esses problemas e com essas provas estabelecidas, é porque nós temos condições desse enfrentamento. Se Deus nos convocou para estarmos nesta época da humanidade presentes enquanto encarnados, sofrendo essas provas surpresas, é porque Ele acredita em cada um de nós. E porque Ele entende e tem quase que inequívoca certeza que a nossa chama interior, a imagem e semelhança do Criador, vai se estabelecer com esse protagonismo necessário. Então chega de azedumes, vamos reverter esse processo contagioso e vamos contagiá-lo de forma diferente. Vamos fazer luz onde existem sombras, vamos levar a fé e a esperança onde tem desânimo. Vamos levar o amor aonde não existe ainda esse amor. Vamos colocar alegria onde porventura a tristeza pode estar exagerada. Vamos vivenciar as emoções com essa maturidade. Vamos nos unir, vamos nos estabelecer como filhos benditos, vamos nos estabelecer como irmãos, vamos nos auxiliar e nos respeitar.
Não vamos nos dialogar ou debater uns contra os outros. Vamos imaginar que o outro, porque pensa diferente, é o meu inimigo ou é contrário a mim. Não, ele pensa diferente, só isso. De onde ele está posicionado na vida, ele tem um ponto de vista da própria vida. Ele olha a vida com os seus olhos, ele sente a vida com o seu coração. E você, de onde você está, você estabelece o seu ponto de vista da vida. Você vai ver a vida com os olhos que tem, vai sentir a vida com o coração que possui. Vocês são diferentes, nada mais óbvio e lógico que vão sentir de forma diferente, vão olhar a vida de forma diferente. Que bom! Você pode aprender com o outro, a ter um olhar diferente da vida através da empatia que você constrói com o outro e com outros. Quanto mais empático, quanto mais inteligente emocionalmente você for, mais você aprende, mais se fortalece, mais compreensão adquire, mais compaixão adquire, mais amor adquire. É um aprendizado da vida. Passou da hora de entendermos esse mecanismo perfeito estabelecido pelo Criador na condução da nossa existência. Fiquemos felizes pelo fato de não morrermos nunca, da nossa essência ser imortal. Entendamos o quanto é importante não sermos contagiados por essa pandemia, desse temperamento epidêmico chamada azedume. Que essas neuroses originais sejam mudadas em nós e que nós encaremos a vida com o otimismo necessário. Que nós enfrentemos os desafios como somos, imagem e semelhança do Criador, soberanos. Podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Somos deuses. Então, aceitemos essa nossa posição e enfrentemos a vida com todo o amor e com toda a força. Então, que possamos agradecer a oportunidade bendita da existência, de aprendermos com ela e vamos nos unir. Somos irmãos. Devemos uns aos outros amor profundo. É isso que devemos manifestar no nosso coração. Vamos nos respeitar. Vamos fazer pontes que nos unam, ao invés de estabelecer muros que nos separam. Então, que Jesus possa abençoar os nossos propósitos e que nós possamos enfrentar a semana que se apresenta com coragem, com amor, com fé, com perseverança e com disposição. Boa noite a todos. Até domingo que vem.